A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma palavra de edificação que se encontra no livro de Jeremias 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu quero falar um pouquinho sobre os pensamentos de Deus. E nós vamos aprender, através desse texto sagrado, que os pensamentos de Deus, ao nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que almejamos. O que você almeja? O que eu estou almejando? O melhor de Deus. E para isso, nós temos que se entregar. Nós temos que deixar tudo no controle de Deus. Falar, Senhor, toma o controle de toda a minha vida. E eu sempre vou dizer que quando nós entregamos aos cuidados de Deus, Ele toma o controle, as coisas vão fugir do nosso controle. Os pensamentos de Deus são sempre superiores aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são finitos e limitados, enquanto os pensamentos de Deus são infinitos e ilimitados. Os pensamentos de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E o Senhor Deus, Ele tem muitas coisas maravilhosas para fazer em nossas vidas. Coisas que nem subiu aos nossos corações. Quando eu me converti aos meus 17 anos de idade, eu estava vivendo o pior momento de minha vida. Eu estava à beira do abismo. E naquele momento eu falei, vou procurar uma igreja. Levantei as minhas mãos para o Senhor Jesus, tive aquele encontro. Mas em meu pensamento estava, quando as coisas melhorar, eu vou sair da igreja. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Muitas das vezes algumas pessoas se convertem e muitas pessoas dizem, isso é fogo de palha. Você não sabe o que você está falando. Porque, com certeza, quando eu me converti, foi no fogo de palha. Porque no meu coração já estava que realmente as coisas iam melhorar e eu iria sair da igreja. Mas o Espírito Santo, ele trabalha em nossa mente e em nossos corações. Por isso que não podemos criticar A ou B. Porque a obra é do Senhor. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E aqui em Isaías 55, versículo 9, o Senhor nos fala dizendo, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E até o dia de hoje eu estou aqui, grandes coisas aconteceram em minha vida. O Senhor restaurou toda a minha vida. O Senhor, Ele fez algo que às vezes eu olho para dentro de mim e falo, meu Deus, eu estou aqui mesmo? Sim, porque a obra foi tão gloriosa. É assim que Deus faz. Porque eu não contava de permanecer na igreja. Há muitas pessoas sendo criticadas hoje porque veio por medo, né? Porque alguma coisa aconteceu, está na igreja, ou outra pessoa. Você vê que tem algumas pessoas hoje que dizem assim, não, eu só vou para a igreja quando as coisas melhorar. Não vai melhorar. Não vai. Porque você mesmo já deu a palavra-chave para o inimigo. Então o inimigo vai trabalhar em cima disso aí. As coisas vão estar sempre daquele mesmo jeito, porque sabe que você nunca vai vir para a igreja. Agora, se você se entregar corpo, alma e espírito ao Senhor, você pode ter certeza de uma coisa, que Ele vai trabalhar, Ele vai agir de uma maneira muito especial e vai fazer além do que está no seu coração. Aqui no Salmo 92, versículo 5, o salmista diz, quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Eu quero dizer o seguinte, que Ele faz uma obra assim perfeita, como fez na minha vida e tem feito na vida de muitas pessoas. Muito profundos são os teus pensamentos. O que Deus tem para ti, para toda a sua família e as pessoas que você vai chegar até elas, que você vai ser canal de bênção na vida de muitas pessoas que você nem imagina. Você sabia que uma decisão que você tomar, você pode mudar a vida de muitas pessoas? Mas como? Sim,
Porque quando Deus te chamou, Ele te chamou com propósito, te chamou para você ser canal de bênção, não só para a sua família, mas para todos aqueles que Ele vai colocar no seu caminho. Você vai ter sempre uma palavra-chave, uma palavra do Espírito, e a vida dessas pessoas vão mudar, assim como mudou a minha vida, porque o Senhor usou pessoas para falar comigo, para mudar os meus pensamentos. Aqui no Salmo 139, versículo 17, o salmista está dizendo, o salmista Davi se rendeu à grandiosidade dos pensamentos de Deus, dizendo, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Olha só, aqui em Romanos capítulo 11, versículo 33, Paulo ficou tão vislumbrado com os pensamentos da sabedoria divina que exclamou dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo ficou tão maravilhado, entendeu? E eu também fiquei maravilhado, porque os meus pensamentos, com certeza, não eram os pensamentos, meus pensamentos não eram de permanecer na presença de Deus, porque eu falei, eu quero curtir a minha vida, enfim, mas muitos dos meus amigos que tinham esse mesmo pensamento, eles pereceram cedo. E eu também poderia ter perecido naquela situação, mas os pensamentos que Deus tinha para mim eram diferentes dos meus, e Deus mudou os meus pensamentos. Talvez eu estou falando com pessoas, né, que está com os pensamentos talvez confuso, enfim, não tem firmeza, às vezes até em decisões que toma na vida. Então Deus vai tratar de uma maneira muito especial nessas áreas se você entregar em suas mãos. Então Deus vai fazer o que tem de ser feito, porque tem muitas coisas grandiosas que Deus quer fazer, mas já não depende dele, depende de você abrir o teu coração e falar, Senhor, eis-me aqui, eu creio nas tuas grandiosas obras que o Senhor tem para fazer na minha vida. Então Deus vai fazer, porque você vai dar liberdade, e quando Ele começar a agir na tua vida nessas áreas que eu estou me expressando, o que vai acontecer? Você vai começar a viver as promessas do Senhor, você vai começar a ter visão de tudo o que Ele tem para ti. Eu não estou falando que você vai ter visão de tudo, mas de algumas coisas, que é para você ter discernimento de vida, para você prosseguir em frente, para você alcançar as promessas do Senhor, e para você viver o melhor de Deus, você precisa, né, estar na posição que Deus quer, firme, na rocha, como diz lá em Mateus 7, 24 em diante, ouvindo e aplicando tudo que o Espírito Santo colocar em seu coração, porque Deus vai usar pessoas também para poder, muitas das vezes, fazer com que você venha a ser moldado, e você tem que estar muito atento, porque Deus tem várias maneiras de nos abençoar, não é? Enfim, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Como eu disse, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos pensamentos. Né? No Salmo 94, versículo 11, a Bíblia diz, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. E realmente já me expressei, que meus pensamentos não eram bons diante do Senhor, né? Eles eram mal, porque eu falei, não vou ficar na presença do Senhor. Eu quero dizer que Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a sua história. Você pode até, né, de repente não estar entendendo alguma coisa que eu estou me expressando, mas para você entender bem, deixa eu te falar uma coisa, quando Ele te chama, que foi desde que você estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha projetado tudo. E Ele já sabe de tudo que vai fazer na sua vida. Aqui, em Provérbios 12, versículo 5, Salomão afirma, os pensamentos do justo são retos. E é assim que Deus trabalha, não é na mente do ser humano, para que os pensamentos sejam retos. Porque pensamentos ao contrário, muitas das vezes, levam o ser humano para o fundo do poço, leva o ser humano a viver coisas terríveis. Então Deus trata na mente, Deus trata do coração, para que o homem possa realmente enxergar, né, as coisas que muitas das vezes vêm de encontrar ele, para poder fazer com que ele venha ir para o fundo do poço, ou até mesmo viver o pior dessa terra. Deus é fiel. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve dizendo, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, isso você abraça,
Tudo que é honesto, abraça. Tudo que é justo, abraça. Tudo que é puro, abraça. Tudo que é amável, abraça. Tudo que é de boa fama, você pode abraçar. Né? Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, eu não estou falando para você sair abraçando tudo, mas você pensa. Porque quando você é envolvido pelo Espírito Santo, você tem um discernimento. Eu não estou falando aqui para você sair abraçando, porque tem coisas que parece que nem tudo que reluz é ouro, né, irmãos? Não é verdade? É isso que eu estou querendo dizer. Mas se você tiver o discernimento, você vai viver essa palavra. Você vai pensar no que é justo, você vai pensar no que é amável, você vai pensar no que é de boa fama, você vai pensar, né, se há alguma virtude, enfim, se há algum louvor. Então você vai pensar, e nisso o Espírito Santo, ele vai trazer um discernimento para a sua vida, e com isso você vai se livrar do mal, e Deus vai tratando de uma maneira muito especial, não só na sua vida, na minha vida, em toda a nossa maneira de viver. Conclusão, os pensamentos de Deus sempre são os melhores para a nossa vida. Tem muitas coisas que não deu certo na sua vida. Tem muitas coisas que não deu certo na minha vida e eu fiquei me questionando o porquê. Por que isso aconteceu? É porque já era plano de Deus, Deus já tinha tudo traçado, então não fique se questionando, porque Deus sempre tem o melhor. Aqui está dizendo o quê? Que os pensamentos de Deus são sempre os melhores para a nossa vida. Então, se alguma coisa aconteceu que você, de repente, às vezes, até hoje, fica se perguntando, mas por que isso aconteceu? Porque tinha que acontecer, porque algo ainda está para acontecer na sua vida que nem subiu ao teu coração, você vai ficar que nem eu muitas das vezes. Mas como é que isso aconteceu? Porque Deus é poderoso, Ele sempre faz o melhor. Então você tem que pensar nisso, porque Deus está agindo. Os pensamentos de Deus são profundos e que a nossa mente não consegue aquilatar a grandeza dos pensamentos do Senhor. Os pensamentos de Deus são os pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o final feliz que desejamos. Então Deus, Ele vai fazer tudo isso. E a gente vai fazer o quê? Abrir o nosso coração. Então deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas coisas que eu gostava e saiu pelos meus dedos, sabe? Assim, não sei da maneira que eu vou te expressar, não. Teve coisas que eu não queria perder. Mas foi necessário eu perder para que eu chegasse aonde Deus queria. E muitas das vezes não entendemos, porque às vezes achamos que aquilo ali é o melhor. Não, isso aqui é o melhor. Mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então, muitas das vezes, o seu melhor não é o melhor que Deus quer te dar. É isso que você precisa entender. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Então deixa Deus agir, deixa Deus tratar, Deus te abençoe, Deus te guarde e saiba, Deus tem um plano, te chamou com um propósito. Viva as promessas do Senhor, Deus te abençoe, amém.